Então, Gabi, o que o Mediciner que tá se preparando, né, para a prova, né? O que o Mediciner ele precisa saber em relação aos temas? Quais são os temas mais importantes de neonatologia para preparação para a prova de residência? Bom, como você falou, neonatologia é uma das disciplinas dentro da pediatria, um dos temas que mais cai nas provas de residência. E a neonatologia, ela apesar das pessoas falarem que ela é resumida em 5 doenças, né? O bebê amarelo, o bebê roxo, o bebê verde, o bebê não sei o quê. É mentira, viu, gente? A neonatologia é uma especialidade em que a gente tem uma ampla gama de doenças, vários campos de atuação. Então, a gente vai desde um bebê muito grave até um bebê tranquilo de alojamento conjunto, um bebê bumbum rosa, como a gente fala. Então, a gente tem muitos assuntos que podem cair numa prova de neonatologia, principalmente para quem tá se preparando, tá nessa fase de preparação para residência, para prova de R1. E a gente começa com o básico, né? Eu sempre brinco, eu tenho uma frase muito clássica minha, que é o óbvio precisa ser dito. Mas assim, os conceitos gerais de neonatologia, então, por exemplo, como que a gente classifica um bebê quanto à idade gestacional? Então, existem 3 classificações básicas que as pessoas acabam confundindo: idade gestacional, peso e adequação. As pessoas confundem muito, principalmente, peso e adequação. Então, o peso é maior do que 2.500 gramas. Então é um bebê PIG, é um bebê AIG. Não é assim. Então, pra gente começar do começo, né? A gente, acho que dá até dicas pro pessoal que tá estudando. Como que a gente classifica com relação ao peso? Então, um bebê que nasce abaixo de 2,5 kg, ele é um bebê de baixo peso. Um bebê que nasce com menos de 1.500 gramas é um bebê de muito baixo peso. E um bebê que nasce com menos de 1 quilo, com menos de 1.000 gramas, é um bebê de extremo baixo peso. Então, quanto ao peso, a classificação é essa. Quanto à idade gestacional, né? As provas amam cobrar. A gente tem uma questão do IANSP, inclusive, que de acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que caracteriza um recém-nascido prematuro? É abaixo de 34 semanas? É abaixo de 40 semanas? Eles tentam muito fazer aquela confusão com a GO, né? Então, o que é um pós-termo, exatamente. Então, tentam muito fazer isso. E o que classifica, né? O que é um prematuro? Um prematuro é um recém-nascido que nasce com menos de 37 semanas, ponto. Agora, abaixo dessas 37 semanas, você tem que concordar comigo, um bebê de 28 semanas é muito diferente de um de 36. Totalmente. Né? Então, quando a gente fala principalmente de desenvolvimento. E aí, é até importante a gente conhecer essas fases de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento pulmonar, gente. Porque aí, fazendo um paralelo lá com as doenças respiratórias, a fase do desenvolvimento pulmonar em que o bebê nasce tá total relacionado com a clínica dele. E uma vez que a gente entende isso, a gente para de só decorar. Então, beleza, o bebê que nasce com menos de 37 semanas é prematuro. Mas o bebê que nasce de 34 a 37 é um prematuro tardio. Acima de 34 semanas, ele é um prematuro tardio. E o que isso implica clinicamente? Que ele é um bebê praticamente que chuta a bola, né? A gente fala, acima de 34 semanas a gente tá até que bem relaxado. Porque entre 34 e 35 semanas, ele já tem uma produção de surfactante bem estabelecida. Acima de 35 semanas é muito difícil a gente ter um bebê que vá ter um quadro de síndrome do desconforto respiratório, por exemplo, por deficiência de surfactante. E isso é muito importante da gente conhecer, porque até pro neonatologista, né, quando fala que vai nascer um bebê que tem mais de 34 semanas, a gente vai muito mais tranquilo. Inclusive, o protocolo de reanimação, o corte é 34 semanas. Acima de 34 semanas, a gente reanima o bebê igual reanima um termo, acima de 37. Abaixo já é um pouco diferente. E aí, abaixo de 34 semanas, a gente vai ter o bebê que é prematuro, que é muito prematuro e que é prematuro moderado. De 32 a 34 é um prematuro moderado. De 30 a 32, mas não é exatamente isso, porque tem o 32 e 6 sétimos. 32, então... mas basicamente, né, pra gente gravar pra prova de 30 a 32 é um muito prematuro, de 32 a 34 é um prematuro moderado, e abaixo ali de 28 semanas, a gente vai ter o prematuro extremo mesmo. Sabe que tem uma regra que eu até falo bastante nas aulas aqui da Medicel, que quando a gente fala em prematuro, na verdade a gente tá falando no bebê, certo? Isso.
E quando a gente fala no trabalho de parto prematuro, na verdade esse termo está incorreto, né? O certo seria a gente falar trabalho de parto pré-termo. Isso. Porque a gente está falando da gestação, né? O termo é em relação à gestação. Exatamente. Então, eu até friso bastante isso nas aulas, assim, eu digo, gente, o termo trabalho de parto prematuro não é um termo certo. Vamos tentar nos policiar pra gente usar trabalho de parto pré-termo, porque aí acaba essa confusão, né? Exatamente. Porque quando você fala prematuro, você tá falando do RN. Exatamente isso. E a nossa última classificação é a adequação, que é o que a galera confunde muito com o peso. Então, sim, a adequação, ela é uma classificação que envolve o peso, mas ela envolve o peso e a idade gestacional. Então, qual é a adequação do peso desse bebê para a idade gestacional que ele nasceu? E aí, a gente usa muito os nossos gráficos queridos da neonatologia. Então, a curva de Fenton, que era muito aplicada antigamente, a Intergrowth, que é a curva da OMS, que é a curva mais utilizada hoje. Então, a gente joga o peso do bebê e a idade gestacional numa curva e vê em qual parte, né, em qual canal ali ele tá, em qual percentil ele tá. Se ele tiver entre o percentil 10 e o percentil 90, ele é adequado para a idade gestacional, ponto. Agora, se ele tá acima do percentil 90, ele é grande para a idade gestacional, e se ele tá abaixo do percentil 90, ele é pequeno, do percentil 10, ele é pequeno para a idade gestacional. É basicamente isso, a gente confunde muito, mas a classificação de adequação é essa. Se a gente lembrar que existem 3 classificações, uma de peso, uma de adequação e uma de idade gestacional, a gente não erra mais, não cai mais nessas pegadinhas. E às vezes é uma coisa que parece na vida ser tão simples, né? Mas que na prova pode dar uma embolada, Exatamente. né? Assim, tem que lembrar disso, né? Que uma coisa é peso, outra coisa é idade gestacional, outra coisa é quando você combina as duas, né? As duas variáveis, né? Isso mesmo. Bom, e continuando aqui, né? A gente falou desses conceitos gerais de neonatologia. E um segundo tema, gente, que costuma cair muito é com relação às infecções congênitas. E aí a gente até faz um paralelo, né? De novo, GO e NEO tem tudo a ver. Mas, de novo, a gente faz um paralelo com a GO. Então, quando a gente vai falar de infecções congênitas, as TORCHs ou STORCH, dependendo de de qual linha de aprendizado a pessoa teve, a gente tá falando de infecções que acontecem na mãe durante a gestação e que podem ter uma passagem transplacentária, né, via hematogênica. Então, a gente tem que sempre prestar atenção no enunciado das questões, e aqui já é mais um pulo do gato, porque a história materna vai falar muito pra gente sobre... A resposta da questão normalmente tá no enunciado ali e na história materna. Então, sífilis, por exemplo. Sífilis é um assunto que quando a gente vai olhar as provas, quando a gente vai olhar os simulados, como que costuma cair? Ele vai te falar, na imensa maioria das vezes, sobre o tratamento da mãe. É uma mãe que descobriu uma sífilis no pré-natal e foi tratada adequadamente, recebeu as 3 doses de penicilina benzatina. Ou então ele vai te falar, não, foi uma mãe que comentou com você que ela recebeu um diagnóstico, mas que foi no final da gestação ela acabou nem tratando. Então, ele vai ter que te falar sobre o tratamento materno. Ou que tratou há menos de 30 dias. Exato. Todos aqueles critérios para considerar o tratamento adequado. Mas tem questão que até coloca pra você. Mãe com sífilis adequadamente tratada ou inadequadamente tratada. Já facilita a vida, né? Mas basicamente é isso que ele tá querendo saber. Por quê? Porque o fluxograma, ele começa dividindo dessas duas maneiras, né? Então, como que começa o fluxograma de sífilis? O tratamento foi adequado ou não foi adequado? E aí a gente vai seguir com o tratamento do bebê baseado no tratamento da mãe. E outra coisa de sífilis também, Jader, que costuma aparecer muito, é com relação aos sintomas de sífilis precoce e sífilis tardia. Então, gente, lembrando que uma questão de neonatologia pode aparecer na tua prova numa criança com mais de 2 anos. Por quê? Porque a sífilis tardia pode ter, né, os sintomas geralmente costumam se manifestar depois. Então, os dentes de Hutchinson ou alguma alteração neurológica, ele vai comentar na tua prova que é uma criança com mais de 2 anos, vai te falar o sintoma e vai te direcionar ali para pensar na sífilis e o que tem que ser feito. Então, sífilis é basicamente assim que costuma aparecer nas provas na neonatologia. Depois, toxoplasmose. E aí aqui entra uma das decorebinhas que eu acho que é fundamental a gente levar para a prova, que é a tríade de Sabin.
Então, a gente não pode esquecer da tríade de Sabin da toxoplasmose. Então, as calcificações, a dilatação ventricular e alteração de fundo de olho, né, a corioretinite. Então, ele vai te falar de algum desses sintomas, você vai direto marcar toxoplasmose. E aí, aqui, só fazendo um paralelo, as calcificações que podem aparecer, as calcificações cerebrais que aparecem na toxo, lembra, gente, toxo, calcificação em todo o cérebro, calcificação difusa. Exatamente. Porque a gente vai falar do CMV daqui a pouco, e aí eu tenho um macete pra ele também. Boa! Mas na toxo, normalmente é a tríade de Sabin, e essas calcificações é o que aparece mais, né, pro Provero. Com relação à rubéola, também tem um macete. Eu sou cheia dos macetes, viu, Jader? Não liga, não. Isso aí, é isso que a gente quer. Mas esses macetes, inclusive, gente, são da época que eu estudei pra prestar prova de R1. E, ó, tem um tempinho isso já, viu? Mas funciona até hoje. Então, na rubéola, por exemplo, a gente tem a síndrome da rubéola congênita. É o que costuma cair mais na neonatologia. Então, síndrome da rubéola congênita, SRC. O que a gente vai ter aqui? Então, surdez, o S de surdez. O R de reflexo vermelho ausente, porque a rubéola congênita faz muita catarata, então a gente não consegue ver no teste do olhinho, né? E teste de triagem neonatal também é uma coisa que cai bastante, mas no teste do reflexo vermelho ou teste do olhinho, a gente não consegue ver o reflexo. Por quê? Porque tem uma catarata congênita ali. E o C da SRC é de cardiopatia. Então, a síndrome da rubéola congênita, ela cursa muito com persistência do canal arterial, isso é um conceito matador, inclusive, ou estenose de artéria pulmonar. São as duas cardiopatias mais frequentes da síndrome da rubéola congênita. Na vida, lembrando, né? Não é exatamente assim, porque os bebês não costumam ler o livro, mas na prova, gente, esses são os conceitos matadores para rubéola congênita, tá? Continuando. Adorei, assim, ó, SRC agora. A galera não esquece mais, não olha esquece aí, ó. Mais. Continuando o CMV, temos macete novamente. Então, tem dois macetes com CMV, na verdade. CMV é a infecção congênita que mais faz surdez, que mais cursa com surdez neurosensorial a longo prazo, né? Então, às vezes a criança a gente não diagnostica, dependendo de onde a criança estiver. Eu nunca vi isso acontecer, tá, gente? Mas a gente tá num grande centro. Não é a realidade de todos os locais. Mas o CMV, ele pode ser oligossintomático, né? O bebê pode não manifestar tanto sintoma ao nascimento. E às vezes acaba passando batido mesmo. É uma infecção que, na gestação, é semelhante a um resfriado, ou às vezes nem isso, né? Total oligossintomática, às vezes nem tem sintoma e teve um CMV e nem sabe. Por isso a importância do pré-natal. Não tem nem o que fazer, e né, das sorologias. Exatamente, não tem nem o que fazer. Assim, Tanto que o Ministério nem coloca, nem né? Coloca, Mas a gente que acaba, na vida mesmo, trabalhando com pré-natal particular, é uma rotina. Mas realmente não tem muito o que fazer, por isso não é obrigação a gente coletar conforme os protocolos do Ministério. Mas o CMV, ele dá muita surdez neurosensorial quando a criança vai ficando mais velha. Então, assim, claro, né? A gente, na verdade, a criança nasce e ela já vai evoluindo com surdez. Ou, às vezes, ela já nasceu e ela já não escuta, já não tem audição. Mas, como é uma criança, a gente só vai conseguir diagnosticar isso e bater esse martelo depois que ela tiver 3, 4 anos, né? Porque aí é um atraso de linguagem, aí quando a gente vai investigar o atraso de linguagem, a gente descobre que a criança não fala porque ela não ouve. Mas o CMV, mas não me ouve, é muito um macete que me ajudou a fazer as provas, porque eles cobram exatamente essa questão da surdez neurosensorial. E um outro macete que eu gosto demais também, que acho que esse foi até mais importante pra mim do que o CMV, mas não me ouve, que é CMV. A gente não falou que CMV e toxo, eles costumam confundir muito a nossa cabeça com relação às calcificações na prova, porque as manifestações, elas podem ser parecidas. Então, ele vai colocar pra você que é uma calcificação periventricular. Tem calcificação cerebral, mas ela é mais em volta do ventrículo. E aí, o macete que eu gosto muito aqui é o circunda meu ventrículo, CMV. Então, periventricular, CMV, difusa ou em todo o cérebro, T de toxo, é toxo. Olha só. Então, esses dois macetes me ajudaram muito na época que eu era proveira também. E por último, gente, com relação à varicela, uma coisa que cai muito na varicela congênita, é raro, é mais difícil cair varicela congênita, mas é a história da profilaxia pós-exposição. Então, de 2 dias antes até 5 dias antes até 2 dias depois do parto, o bebê precisa fazer a profilaxia.
E vai depender muito da idade gestacional também. Então, menor de 28 semanas, você vai ter que fazer imunoglobulina, não pode administrar a vacina e etc, etc. Então, acho que essas de torches, assim, acho que esses são os pontos fundamentais. Maravilhoso, muito bom mesmo. Acho que assim, ó, eu adoro minemose, né? adoro. Eu acho que minemose é uma coisa que ajuda muito a gente. Claro que assim, a gente precisa entender também, né? Mas a minemose ajuda a fixar, porque às vezes é tanta coisa, né? Assim, exatamente. Na verdade, assim, pra prova a gente precisa estudar clínica, GO, pediatria, tudo, né? Então, assim, não tem como gravar tudo. Então, a minemose é a forma que a gente tem de realmente associar, né? De conseguir fazer, chegar ali na hora da prova, tipo assim, deu branco, tá, mas eu lembro dessa regrinha aqui, eu sei que não tem erro. Exatamente. Você sabe que quando eu tava estudando para a prova de R1, eu tinha um grupo de amigos, né? A gente tinha um grupo de amigos para estudar. A gente estudava todo sábado à tarde juntos. E a tarefa, nós éramos em 6 ou 7, acho que 7. A tarefa de cada um da semana era voltar na semana seguinte com o mnemônico. Então, hoje, essa semana é sua semana. Então, você vai ter que voltar semana que vem. Mas assim, não me vem com mnemônico ruim, não. É mnemônico que vai funcionar. É mnemônico bom, que faça sentido. Porque às vezes a gente fica inventando também tanto mnemônico e acaba perdendo. Mas o mnemônico que faça sentido na nossa cabeça, então, o Apgar, por exemplo, eu vou falar mais pra frente, mas existe um mnemônico pro Apgar, e pra mim ajudou demais. Porque quando a gente não lida com isso todos os dias, a gente acaba esquecendo. Eu sempre falo pra quem pergunta que o nosso cérebro, ele tem um HD limitado, né? Então, o que não tá sendo usado, vai sendo esquecido. É por isso que ter um método de estudo eficaz, ativo, com revisão, é tão importante. Porque a gente vai esquecendo mesmo. Não é só da pessoa que tá fazendo prova que tem essa impressão de que, nossa, eu estudo, esqueço tudo. Acontece com todo mundo. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo dando um refresh no nosso cérebro, né? Por isso a importância das revisões programadas também, né? Exatamente. Que tanto a gente bate nessa tecla aqui na Medcel, né? Que precisa fazer as revisões programadas daqueles temas que... Os temas médicos que são mais facilmente esquecidos, né? A gente já tem essa lista de temas de todas as áreas, de todas as especialidades, e isso está sempre sendo colocado, né, na área do aluno. Olha, esse tema aqui tem que revisar. Chegou o momento de você revisar esse tema de novo, sabe? Porque são temas mais esquecidos. Então, exatamente. É fundamental. Às vezes a gente pisa na bola esquecendo, né, dos temas esquecidos. Então, por isso que a gente costuma estar sempre mostrando, né, trazendo aí para os alunos. E geralmente essa é a linha da questão, né? Exatamente. Porque acaba ficando muito óbvio, às vezes a hipoglicemia é muito fácil, né? Então, geralmente eles